Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Fabinho. Tô de volta com a segunda parte da nossa aula de tecido nervoso. Se ligue, na primeira aula falamos sobre o neurônio, a estrutura do neurônio, a estrutura do nervo e outras coisas, meninges e tudo mais. Nessa aula nós vamos falar sobre o impulso nervoso e também sobre outras células encontradas no tecido nervoso. Com certeza a aula tem grandes informações aí para você conseguir garantir a tão sonhada aprovação nas melhores universidades do Brasil. Vamos lá! Vamos estudar os neurônios em dois momentos distintos, no potencial de repouso, em outro momento no potencial de ação. Se você acha que no potencial de repouso o neurônio está fazendo nada, está paradinho, sem metabolismo, você está equivocado. Veja só. A superfície interna da membrana plasmática do neurônio mantém-se eletricamente negativa em relação à superfície externa. Interior do axônio negativo, região externa do axônio positivo. Se você colocar dois eletrodos, o amplificador vai detectar a diferença de potencial, essa DDP. Por que existe essa DDP? Olha só, isso se deve à bomba, à proteína de sódio e potássio. É uma proteína que transporta sódio e potássio. Ela bombeia ativamente íons sódio para fora e depois íons potássio para dentro do neurônio. Se manda íon sódio para fora do neurônio, íon sódio Na+, a região externa fica positiva em relação ao interior do axônio, pessoal. Agora, o que você percebeu? Que a célula ela gasta energia o tempo todo. Isso aqui é um transporte ativo. Transporte contra o gradiente de concentração. Ela fica transportando Na+ para fora e isso gasta muita energia. A proteína é essa aqui. Essa aqui é a proteína que transporta Na+ para o meio externo e depois ela fecha o meio externo e abre o meio interno para transportar íons K+ para o citoplasma. Assim, a célula fica com carga negativa internamente e positiva externamente. Então, você percebeu que em potencial de repouso, a célula gasta energia o tempo todo para manter essa diferença de potencial. Carga positiva externamente e negativa internamente. Você vai lembrar assim, potencial de repouso. Repouso, pô com pô. Nesse estágio de repouso, a célula, o neurônio encontra-se polarizado. Pô. Bonitinho isso, né? E repouso, essa palavra não vem em sua mente alguém deitadão, um Garfield da vida, com o interior negativo? Pois é, não vai confundir esse negativo com a célula em alta atividade. Simplesmente ela está com carga negativa no seu interior, mas com metabolismo elevado. Mas é uma forma de você memorizar, é um mnemônico e tá valendo. Potencial de ação. O potencial de ação é um pouco complexo, mas nada difícil, fique tranquilo, tá? Tenha só um pouco de calma, porque primeiramente eu vou resumir o potencial de ação com a repolarização do neurônio e antes vou apresentar a ilustração para você ir se familiarizando. Nesse ponto aqui em azul, a célula está negativa internamente, como você pode ver, e positiva externamente. A célula está em potencial de repouso, ela está polarizada, lembra? Nesse momento aqui, carga positiva internamente, inversão de cargas, e negativa externamente. Esse aqui é o potencial de ação. Então, vamos resumir o que acontece. Quando um neurônio é devidamente estimulado por um outro neurônio ou por uma substância química, a membrana torna-se permeável ao íon sódio, ocorre a despolarização. Então, ao contrário, do potencial de repouso em que a célula está polarizada, no potencial de ação ocorre a despolarização. Então, veja só, entra sódio. Por quê? No potencial de repouso, a célula estava gastando energia e mandando muitos íons sódio para fora, bombeando íon sódio para fora. Quando o neurônio foi estimulado, esses canais abriram-se e a célula se tornou permeável ao íon sódio. Membrana permeável, íon sódio com carga positiva entrando por difusão. O meio interno fica positivo e fora do neurônio fica negativo. Esse aqui é o potencial de
ação, ocorre a inversão de polaridade. Essa aqui é a despolarização. Nesse momento, o neurônio se encontra despolarizado. Até quando, professor? Bom, até cessar o estímulo. Cessou o estímulo, parou o estímulo, a entrada de íons sódio é interrompida e ocorre a saída de íons potássio, ou seja, volta a ser tudo o que era antes. Isso faz com que o neurônio volte ao estágio normal de potencial de repouso, negativo internamente e positivo na região externa. O restabelecimento do potencial de repouso é chamado de repolarização. A área que se despolarizou estimula a área adjacente a se despolarizar também, e o fenômeno se repete até as extremidades do axônio. Essa área vai estimular essa área, que vai estimular essa área, e o impulso será unidirecional. Vamos resumir o que estudamos até agora, pessoal. Quando o Na+ está sendo bombeado para fora, Na+, essas bolinhas azuis, sendo bombeado para fora. Esse aqui é o potencial de repouso. Potencial de repouso. Membrana impermeável ao íon sódio, a célula gasta energia para bombeá-lo para fora. Esse aqui é o potencial de repouso. Está acontecendo isso aqui. No potencial de ação agora, o Na está entrando, é o contrário. Entra Na, agora com bolinha amarela. Entra Na, carga positiva internamente e negativa externamente. Esse aqui é o potencial de ação. A chegada de um sinal estimula a membrana e deixa despolarizada. Tem erro de português aqui, conserta aí. O sódio entra por difusão porque agora a membrana está permeável a ele. Então, uma comparação. No potencial de repouso, o sódio sai por transporte ativo. A célula gasta energia para mandar o sódio para fora. No potencial de ação, não. O sódio entra por transporte passivo, por difusão. Esse aqui é o potencial de ação, que dura 1/1000 de segundo. A maior parte do tempo, a célula está em potencial de repouso, gastando energia. Que desperdício. E o impulso, pessoal, é unidirecional, porque uma área estimula a outra área a se despolarizar e assim por diante. Isso cai em prova, isso cai no vestibular, isso cai em prova. Sentido de propagação do impulso, dendritos, corpo celular, axônio, dendritos, corpo celular, axônio. Ah, moçada, isso aqui cai muito em prova. Você pode ver prova 2001, 2002, 2003, 2010, 2014, 2020. Vai estar lá. Questão de tecido nervoso. A condução do impulso nervoso, nem que seja uma das alternativas, é feita no sentido. E, pelo amor de Deus, você já deveria saber o sentido de propagação do impulso nervoso. Dendritos, corpo celular e, por fim, axônio. Estímulos captados pelos dendritos geram um impulso nervoso que percorre todo o axônio até chegar às suas extremidades. Então, vamos fazer um corte longitudinal ampliado do axônio. Olha só, essa área aqui está polarizada. Ela vai estimular a próxima área, que estimula a próxima área, que estimula a próxima área, que estimula a próxima área. Esse aqui é o impulso nervoso unidirecional. E o que acontece com as áreas anteriores aqui atrás? Vão se repolarizando. Vamos fazer um resumão da condução do impulso nervoso. Então, o neurônio está lá paradão. Paradão não, né? Ele está gastando energia o tempo todo para bombear íon sódio para fora. Carga positiva aqui. Depois disso, ocorre o estímulo por um outro neurônio, por uma substância química. A célula entra em potencial de ação, despolarizada. Depois ocorre a polarização e a migração do impulso nervoso até a extremidade do axônio. É o impulso unidirecional. Um resumo. Uma observação. A condução do impulso nervoso ela é saltatória, ou seja, não percorre todo o neurônio, toda a fibra, todo o axônio. Isso porque a bainha de mielina não é contínua e forma espaçamentos isentos de mielina, os chamados nódulos de Ranvier. Vamos analisar essa imagem aqui. Essa região despolarizada, positivo internamente, negativo externamente, a célula está em potencial de ação nessa região, vai despolarizar a próxima região.
Mas por que não despolariza a região vizinha aqui? Porque essa região tem mielina. Aqui não ocorre, nessa região onde há mielina, não ocorre essa inversão de cargas, essa despolarização e repolarização. Isso acontece nesses nódulos mais estreitos, são as regiões chamadas nódulos de Ranvier. Por isso que diz que a condução é saltatória. Isso facilita o movimento mais ágil do impulso que vai ocorrendo em saltos. Mais uma ilustração mostrando a condução saltatória. Então, esse influxo de cálcio ocorre nos nódulos de Ranvier. Aqui um nódulo de Ranvier que vai estimular a despolarização da próxima região, outro nódulo de Ranvier, enquanto a região anterior ocorre a repolarização. Então, a despolarização e a repolarização do neurônio ocorre nos nódulos de Ranvier, assim a condução fica mais ágil. Lei do tudo ou nada. Isso aqui é bem interessante. Existe um valor mínimo de excitação para que ocorra um impulso nervoso. Se o estímulo for fraco e não atingir o valor mínimo, ou seja, esse limiar de excitação que a gente chama, não haverá impulso nervoso. Mas se o estímulo for forte e superar o valor mínimo de excitação, haverá a produção de impulso nervoso, não importando a grandeza do estímulo. Funciona assim: se o estímulo ultrapassar esse limiar, não importa se ultrapassar um pouco, se ultrapassar muito, desde que ultrapasse, a ação, a resposta será sempre a mesma, é a lei do tudo ou nada. Independentemente da grandeza do estímulo, a resposta será sempre a mesma, desde que ultrapasse o limiar de excitação. Cada neurônio tem seu próprio limiar e sua própria velocidade de condução do potencial de ação. Então, tem neurônio que é detectado lá nos eletrodos mais 40 mV no potencial de ação, outros mais 50 mV, alguns precisam de 50 a 60 mV, outros 70 mV, né, carga positiva internamente, porque no potencial de ação o neurônio encontra-se despolarizado. Então, cada neurônio tem seu próprio limiar. Vamos falar agora de um assunto importantíssimo para a sua prova, são as sinapses. Existem sinapses químicas e elétricas. Vamos focar na aula de hoje as sinapses químicas, porque as elétricas estudamos na aula de tecido muscular. Lá as células do coração, do miocárdio, realizam essas sinapses. Sinapses químicas são regiões de íntima aproximação entre neurônios. Não há contato entre eles, mas existe íntima aproximação, onde o estímulo passa de um neurônio para o outro ou para uma célula muscular por meio de mediadores químicos, são os chamados neurotransmissores. Vamos ver agora a estrutura de uma sinapse, as regiões. Essa estrutura aqui é o botão sináptico. Olha só, esse aqui é o neurônio pré-sináptico. Ele vai passar a informação para o outro neurônio, que é o neurônio pós-sináptico. Porção terminal do axônio de um neurônio, botão sináptico. Membrana pré-sináptica. Parece realmente um botãozinho, ó. É bem delgado o axônio. Quando chega nessa região, na porção final, há essa dilatação em forma de um botão. Nesse botão existem inúmeras vesículas sinápticas, que são estruturas produzidas pelo complexo de Golgi lá no corpo celular do neurônio. Existe um espaço entre esse neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Espaço entre as estruturas é chamado de fenda sináptica. Como você pode ver, existe um pequeno espacinho aqui entre os dois neurônios, não há contato físico entre eles. Região da célula adjacente, essa aqui é a membrana pós-sináptica, é o dendrito do outro neurônio, pessoal. Aqui existem receptores desses neurotransmissores que vamos falar daqui a pouquinho. Agora fique ligado, nas sinapses químicas não há contato físico entre os neurônios e podem ser de dois tipos. No vestibular, no material didático, fala muito sobre sinapse excitatória, mais comum, porque aqui ocorre a despolarização, né? Esse neurônio vai estimular a despolarização do próximo neurônio. Mas, pessoal, a sinapse inibitória, quando um neurônio inibe o outro, é tão importante quanto. Mas eu não sei por que não dá ênfase os materiais para
vestibular, para cursinho, na sinapse inibitória. Mas claro, a excitatória cai muito mais em prova. Mas vamos ver a diferença. Excitatória, a sinapse excitatória, quando um neurônio excita o outro, ocorre a despolarização. Um estimula a despolarização da próxima membrana. Já na sinapse inibitória, para inibir o outro neurônio, ocorre a hiperpolarização. Aí abrem canais, pessoal, de cloro, que foge do assunto da nossa aula, é muito específico, mas você pode procurar. Pessoal, vamos entender em detalhes agora, passo a passo, a fisiologia da sinapse, as estruturas, o que acontece de uma forma global. Primeiro, ocorre a despolarização da membrana pré-sináptica. Essa despolarização, ou seja, o influxo de sódio na região terminal do neurônio, induz a abertura dos canais de cálcio. Esses canais de cálcio se abrem intracálcio. E qual que é o papel do cálcio na sinapse? O cálcio ele vai estimular, promover a exocitose das vesículas contendo neurotransmissores. De onde veio essas vesículas aqui mesmo? Aula de citologia. Quem formou essas vesículas? Ação conjunta do retículo endoplasmático com o complexo de Golgi. Eles produziram essas vesículas contendo neurotransmissores no seu interior. Agora, o que é exocitose? Exocitose, já estudado, aula dada é aula estudada, é a liberação desses neurotransmissores da célula. Então, a célula vai liberar esses neurotransmissores no interior da vesícula. Esses neurotransmissores vão cair num espaço chamado fenda sináptica. E quem vai receber esses neurotransmissores? Os receptores do próximo neurônio. Aqui existem vários receptores, ó, cada um se encaixando com um neurotransmissor. Isso promove a despolarização da membrana pós-sináptica. Pessoal, despolarização é sinônimo de potencial de ação. Vai estimular um potencial de ação do próximo neurônio. E depois, professor, o que acontece? Acontece, posteriormente, a degradação dos neurotransmissores. Ainda em sinapse, pessoal, ao serem liberados na fenda sináptica, os neurotransmissores se ligam aos seus receptores, proteínas, na membrana da célula pós-sináptica. Eu já sei que ocorre essa ligação, mas agora eu vou mostrar em detalhes. Então aqui o neurotransmissor vai se ligar no receptor do neurônio pós-sináptico. E o que acontece depois dessa ligação aqui? A abertura dos canais. Abriu a proteína, entrou sódio. Entrou sódio, a célula se despolariza. E posteriormente ocorre a degradação, pessoal, desses neurotransmissores por enzimas. Após a atuação dos neurotransmissores, enzimas específicas os destroem. Para quê? Para que o estímulo não seja permanente, seja assim temporário. As sinapses podem ocorrer entre neurônios ou entre neurônios e uma célula muscular. As sinapses entre neurônios e células musculares são chamadas de junções neuromusculares ou placa motora. Na ilustração temos aqui um axônio motor, vai liberar neurotransmissores, vai liberar uma substância química aqui chamada acetilcolina, que vai causar a contração desse músculo. O nome dessa estrutura, pessoal, é chamada placa motora ou junção neuromuscular, importante estrutura do sistema locomotor humano. Agora nós vamos falar de outras células que existem também no tecido nervoso. Não há só neurônios no tecido nervoso, existem outras células. As células da glia ou neuróglia, você já conhece duas. As células da glia ou neuróglia são células não neuronais do sistema nervoso central que proporcionam suporte e nutrição aos neurônios. São mais numerosas que os neurônios. Olha só, são mais numerosas que os neurônios. Temos os oligodendrócitos, já estudamos, a aula dada é a aula estudada. Função: revestimento dos axônios formando a bainha de mielina dos neurônios presentes no sistema nervoso central. Já as células de Schwann fazem a mesma coisa, só que nos nervos periféricos. Olha aqui o oligodendrócito e aqui a célula de Schwann. Um exemplo aqui, o núcleo da célula de Schwann. Os astrócitos existem apenas no sistema nervoso central. Funções: manutenção do tecido nervoso, nutrição dos neurônios, armazenam glicogênio, sustentação dos neurônios e
gliose, formação de cicatriz. É como se fosse, pessoal, o fibroblasto do tecido conjuntivo. O fibroblasto ele forma cicatriz no tecido conjuntivo. Esse gliose aqui, ele faz a formação de cicatriz no tecido do sistema nervoso central. Micróglia, pessoal, função defesa, realizam fagocitose. Esse aqui é como se fossem, pessoal, os macrófagos lá do tecido conjuntivo. O ependimócitos, função revestimento do sistema nervoso central. Muito difícil ser pedido essas células em provas. Se cair na prova, não vai fugir das funções de cada uma que você deve memorizar. Memorize aí nesse slide e já está ótimo. Pô, galera, terminamos o curso de histologia básica. Se você assistiu todas as aulas de histologia, você está de parabéns. Você está preparado para resolver qualquer questão de prova de vestibular do ensino médio. Agora eu convido você para fazer um simulado. Convido também para você se inscrever no canal, compartilhar. E, galera, te espero na aula de fisiologia agora. Um abraço, até a próxima.